Paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ou bem-vinda ao canal do Estudo Bíblico José Carlos Maciel. Meu nome é José Carlos e para mim é um prazer ter você aqui inscrito no nosso canal. Agradecendo a você que inscreveu recentemente, você que tem curtido, comentado, continue fazendo isso. Se possível, dê o canal para mais alguém. Amém? Hoje nós vamos estudar a lição 7 da Escola Bíblica Dominical. Paulo, o plantador de igrejas. Nossa leitura bíblica em classe, 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 6 a 9, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 1 ao 3, e Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 1 ao 5, e o versículo 9 e o versículo 10. O objetivo geral da lição: motivar a igreja local para plantar mais igreja. Os objetivos específicos são três. Primeiro, mostrar que Paulo foi um desbravador sob gloriosa obrigação. Segundo, sinalizar Antioquia como ponto de partida para o crescimento da igreja. E o terceiro, pontuar as características de um plantador de igreja. Nossa lição está dividida em 3 pontos. Seu primeiro ponto, Paulo, o desbravador, sob uma gloriosa obrigação, dividido em 3 subpontos. O segundo ponto, Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja, dividido também em 3 subpontos. E o terceiro ponto, características de um plantador de igreja, dividida também em 3 subpontos, e a sua conclusão. Leitura bíblica em classe, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6 a 9, que diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 1 a 3. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, o despediram. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 1 a 5. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões de Jerusalém, de sorte que as igrejas foram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número. Versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe dialogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Veja que ele não foi aleatoriamente, né? Ele teve uma visão de um varão que estava pedindo para ele passar a Macedônia para ajudar ele. Então eles foram até lá. Ele não foi de todo jeito, foi direcionado pelo Espírito Santo de Deus. O textuário vai dizer assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. 1 Coríntios capítulo 3, verso 6. Nossa verdade prática vai dizer assim: a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar a igreja, é claro, porque quando há um verdadeiro encontro com Cristo, a primeira coisa que ele faz é nos impulsionar a pregar o Evangelho. E foi o que aconteceu com Paulo. Era perseguidor, passou a ser agora a ser pregador do Evangelho. A nossa introdução vai dizer assim: nessa lição trataremos do tema Paulo, o plantador de igreja. Após a sua conversão, ter sido batizado nas águas e recebido a plenitude do Espírito Santo, Paulo foi impulsionado ao exercício da missão para o qual foi designado pelo Senhor Jesus, a obra missionária aos gentios, Atos capítulo 9, verso 15 e Atos capítulo 13, versículo 2. Por onde ele passava, uma igreja local era plantada e Deus dava o crescimento. O Senhor mesmo levantou Paulo como o maior evangelista, o maior missionário, o maior pastor, o maior pregador, o maior teólogo e o maior plantador de igreja da história do cristianismo. Ele plantou a igreja na região da Galácia, nas províncias da Macedônia, Acaia e Ásia Menor. Não apenas plantou a igreja, mas pastoreou-as com intenso zelo, profundo amor e com forte senso de responsabilidade. Pesava sobre ele
a preocupação com todas as igrejas. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 28. É claro, ele tinha uma grande preocupação por todas as igrejas, por todos os irmãos. Não se preocupar nem com a vida dele mesmo, mas se preocupar com a vida dos irmãos. Nosso primeiro ponto vai falar assim: Paulo, o desbravador, sob uma gloriosa obrigação. Primeiro subponto, Paulo, o desbravador. Paulo foi, sem dúvida, o grande desbravador da fé cristã no mundo gentílico. Ele dedicou sua vida para proclamar o evangelho e cumprir a missão entre os pagãos, é claro, porque ele foi chamado para isso, para pregar o evangelho entre os gentios. Gentios são aqueles que não são judeus de nascença, né? Judeus por natureza, não. Ele foi designado para pregar aos gentios. O apóstolo contribuiu grandiosamente na implantação de inúmeras igrejas e no crescimento da fé cristã. Não houve quem plantasse tantas igrejas em tão pouco tempo como o apóstolo dos gentios. Sua vida e ministério nos constrange a semear o evangelho e a plantar a igreja em lugares onde pessoas nunca ouviram falar do evangelho das boas novas. Romanos capítulo 15, verso 20. É claro, porque Jesus mesmo disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E quando ele teve um verdadeiro encontro com Cristo, Cristo disse que ia mostrar a ele o quanto ele devia padecer por ele. E o padecimento dele, o que era? Pregando o evangelho, plantando igreja, né, em todos os lugares. E foi isso que ele fez. E ele não recuou da missão que Jesus colocou na mão dele. Pelo contrário, ele seguiu em frente. Sofreu, chorou, foi açoitado, foi apedrejado. Tudo isso ele passou. Mas ele continuou fazendo a obra de Deus, pregando o evangelho e implantando igreja. Porque foi isso que Jesus, foi a chamada na vida dele que Jesus tinha para ele, era essa. Para ele ser um plantador de igreja e um pregador do evangelho e um dos maiores missionários. Segundo subponto fala, uma gloriosa obrigação. O apóstolo foi chamado por Cristo para pregar o evangelho aos gentios. Por isso, na Bíblia, vemos a expressão: eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Efésios capítulo 3, verso 1. Claro, ele era um prisioneiro de Jesus. Mas isso não quer dizer que ele estava aprisionado em um cárcere, não. Ele estava aprisionado para fazer a obra. E foi o que ele fez. Por isso que ele vai dizer que ele era prisioneiro de Cristo por vós, os gentios, pelos gentios que não eram judeus de nascença. Ele foi designado para pregar o evangelho a essas pessoas. Seu compromisso com os gentios estava firmado com Cristo, o nosso Senhor. Nesse sentido, toda a sua ousadia, coragem e precisão no ministério da plantação de igreja levavam em conta esse compromisso com Cristo. Pôs-me a imposta essa obrigação e há de mim se não anunciar o evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, verso 16. Veja que ele vai dizer deixa bem claro: ai dele se ele não pregar o evangelho, porque a ele foi imposta essa obrigação, da mesma forma que é imposta a nós. Assim, Paulo passou a pregar ousadamente a Cristo nas sinagogas, anunciando que ele é o Filho de Deus. Essa ousadia e coragem recebemos diretamente do Espírito Santo, é claro, porque ele era direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Ele não fazia nada por conta própria. Ele não fazia nada sem ter o direcionamento do Espírito Santo. Ele era direcionado exclusivamente pelo Espírito Santo. E Jesus já tinha falado a ele tudo que ele devia fazer. Terceiro subponto fala plantação de igreja, uma parceria. A plantação de igreja envolve um trabalho duplo, do homem e de Deus, é claro, porque Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Então é do homem e de Deus, uma parceria, né? Os dois trabalham juntos. Nós, seus servos, plantamos igreja como sementes na terra. Nas cartas de Paulo, a imagem da plantação aparece em especial na primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6 a 9. O apóstolo dava o devido mérito desse processo a Deus, 1 Coríntios capítulo 3, verso 6, né? Ele deixa bem claro que o mérito todo é de quem? De Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. 1 Coríntios capítulo 3, verso 6, é claro, quem dá o crescimento é Deus, não é o homem. O homem vai lá, prega o evangelho, planta a semente e quem dá o crescimento é Deus. Aí ele diz: e nós somos os seus cooperadores, e a igreja, a lavoura e o edifício de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, verso 9. Nesse divino ministério de plantação de igreja, à luz do ensino de Paulo, fica claro que o trabalho de semear e plantar é nosso, mas quem faz germinar, frutificar e crescer é Deus. Deus e o homem cooperam na plantação de igreja, é claro. Deus e o homem cooperam na plantação de igreja. Por quê? Porque Deus vai dando a sabedoria e o entendimento ao homem para plantar a igreja, feito deu a Paulo. Paulo não ia no lugar aleatoriamente, não. Ele ia nos lugares direcionados pelo Espírito Santo, onde ali realmente havia necessidade de plantar a igreja. É isso que ele fazia. Por isso que diz: o trabalho, né, é de Deus. Deus e o homem cooperam na plantação da igreja. Os dois trabalhando junto. O homem direcionado pelo Espírito Santo de Deus.
Segundo ponto vai falar Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Primeiro subponto, uma igreja missionária. A igreja de Antioquia era rica em líderes, Atos 13, do 1 ao 3, pois nela havia profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, cognominado Níger, Lúcio de Cirene e ainda Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, né? Que Manaém foi criado, né, com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Ali foi o ponto de partida de Paulo para a extraordinária obra de plantar igrejas entre os gentios, juntamente com Barnabé, sob jejum, oração e imposição de mãos. Ele foi enviado ao vasto campo do mundo gentílico para pregar o evangelho e plantar a igreja. Veja que houve o quê? Um jejum, oração e imposição de mãos. Porque eles foram escolhidos, separados para essa obra pelo Espírito Santo de Deus. Não foram separados pelo homem. Eles foram separados pelo Espírito Santo de Deus, né? Por isso que era uma obra missionária direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Ele separou quem? Barnabé e Saulo para aquela obra. Continuando vai dizer, ele foi enviado a primeira, segundo subponto, a primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé pregaram em Chipre. Atos capítulo 3, verso 4. Nesse lugar, o apóstolo desmascarou o feiticeiro Elimas, o encantador, e ganhou o procônsul para Cristo. Mais adiante, pregou na sinagoga de Antioquia da Pisídia, onde os judeus lhe fizeram oposição. Capítulo Atos Apóstolos, capítulo 3, verso 45. E ao mesmo tempo, os gentios alegraram-se, creram, e o Espírito Santo se fez presente ali, é claro, porque quando há a pregação do Evangelho, uns vão aceitar de bom grado e outros vão rejeitar, e foi o que aconteceu. Veja que os judeus, né, lhe fizeram oposição, mas os gentios creram, e muitos aceitaram, né? Por isso que diz bem claro, ao mesmo tempo os gentios creram, alegraram-se e creram, e o Espírito Santo se fez presente ali. Por quê? Há sempre uma rejeição, né, com a pregação do Evangelho, mas também há aceitação. Foi isso que aconteceu. O mesmo aconteceu em Icônio, Listra e Derbe. Atos Apóstolos, capítulo 14, versículo 1 ao 28. Ora, no trabalho de evangelização e plantação de igreja há muitos desafios. Uns recebem a palavra, outros a rejeitam. Tá vendo? Uns recebem e outros a rejeitam. Outros ainda zombam, é claro, porque é três classes de pessoas que tem quando sai para pregar o evangelho. Os que aceitam, os que rejeitam e os que zombam. E ainda hoje é do mesmo jeito. Pessoas que vivem zombando da palavra de Deus, blasfemando de Jesus. Aí quando cai numa doença grave, aí ele quer se arrepender, quer pedir a misericórdia de Deus por conta daquilo que ele já fez, por conta daquilo que ele já falou contra Cristo. E muitos têm padecido aí por conta disso, blasfemando contra o nome de Jesus, brincando com o nome de Cristo. Continuando vai dizer, o trabalho de implantação de igreja não é fácil, mas o Espírito Santo opera, fala aos corações e dá o crescimento à obra de Deus. É claro, não é um trabalho fácil, não é um trabalho para qualquer um. É trabalho para quem o Espírito Santo de Deus vocaciona, escolhe, capacita e direciona. A obra missionária é isso. É um trabalho do Espírito Santo, que ele escolhe homens e mulheres para aquele ofício, que não é para todos. Tem gente que acha que ser missionário é só abrir a boca para dizer que é missionário, mas não, ele tem que ser direcionado pelo Espírito Santo. Ele tem que ser direcionado, vocacionado e escolhido pelo Espírito Santo de Deus, aconteceu com Paulo e Barnabé. Terceiro subponto fala a segunda viagem missionária. Depois do concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, Paulo visitou igrejas já plantadas, a partir das regiões do Oriente para o Ocidente, envolvendo a Ásia e a Europa. De fato, nessa segunda viagem, houve uma mudança de rumo sob a direção do Espírito. Então, veja que houve uma mudança de rumo, né? Por quê? Quem mudou o rumo foi quem? O Espírito Santo de Deus. Quando ele teve a visão de um macedônio que dizia, passa a Macedônia e ajuda-nos, Atos capítulo 16, verso 9, Paulo empreendeu uma viagem que incluía Derbe, Listra, Troas, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Coríntio, Éfeso e Éfeso. Outras cidades foram alcançadas pelo ímpeto evangelístico do apóstolo e inúmeras igrejas foram plantadas. Quando estamos na dependência do Espírito Santo, temos uma visão ampliada acerca do reino de Deus, é claro. Porque quem dá o direcionamento é o Espírito Santo de Deus. E eles estavam direcionados pelo Espírito Santo de Deus. É tão tal que ele teve uma visão de alguém pedindo um socorro. E ele não foi socorrer só aquela pessoa. Ele foi socorrer outros lugares. E muitas igrejas foram montadas. Né? Por quê? Por conta do direcionamento do Espírito Santo de Deus. E é isso que deve ser feito hoje. A obra missionária tem que ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus, não pelo homem.
porque o homem não tem capacidade de nada. Jesus mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Então, a obra missionária tem que ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus. A gente vê muita gente aí abrindo igreja dizendo que a igreja é missionária. Mas será que é mesmo? Porque quem direciona a obra missionária é o Espírito Santo de Deus. Quem dá o crescimento da obra missionária é o Espírito Santo de Deus. Quem escolhe missionários é o Espírito Santo de Deus. Tudo é Ele, né? Então, a gente espera que essas igrejas que são abertas com o nome de igreja missionária, realmente elas sejam direcionadas pelo Espírito Santo de Deus, para depois não fracassar na sua caminhada. Terceiro ponto, característica de um plantador de igreja. Primeiro, subponto, motivado pelo chamado. Como vemos em Paulo, um plantador de igreja deve estar consciente do chamado divino em sua vida. Deus nos chama e confirma esse chamado no corpo de Cristo. Atos capítulo 9, versículos 17 ao 22. Na vida de Paulo, tudo começou no caminho para Damasco. Atos capítulo 9, versículo 4, versículo 5. Esse começo tornou-se um elemento motivador no ministério do apóstolo. Atos capítulo 26, versículo 14, versículo 19. Sempre há um ponto de partida em que somos tomados pela consciência daquilo que Deus nos chamou a fazer, é claro, porque ele era perseguidor. Perseguia os crentes, matava crente, aprisionava crente, fazia tudo com crente. Mas só que um dia Jesus chegou. E quando Jesus chegou, a história mudou. Ele deixou de ser perseguidor e foi proclamador do Evangelho. Ali foi o ponto de partida para tudo mudar na vida dele. E para ele ter uma consciência de que ele tinha um chamado de Deus para pregar o Evangelho. Aí diz mais. Sempre há um ponto de partida em que somos tomados pela consciência daquilo que Deus nos chamou para fazer. Essa consciência do chamado é o fator motivacional que nos faz enfrentar os desafios diante de nós. Deus ainda chama, é claro, Deus ainda chama. O desafio é grande, mas Deus ele vai na frente. Deus ele vai dando direcionamento. Deus ele vai cuidando, Deus vai suprindo a necessidade, Deus vai dando sabedoria, vai dando planejamento. Deus é quem vai fazendo tudo, porque a obra é dele, não é do homem. E ele é quem direciona o homem na sua obra. Segundo subponto, experimentado no deserto da vida. O apóstolo foi experimentado no deserto da Arábia, Gálatas capítulo 1, versículo 17 e 18. Para forjar o nosso caráter, muitas vezes Deus nos leva ao deserto da vida para falar ao nosso coração, Oséias capítulo 2, verso 14, é claro. Cada um tem uma história com Deus, e Paulo teve a dele. A dele foi o encontro em Damasco, e depois ele foi para o deserto, viver em plena solidão para aprender, para ir para o discipulado de Jesus. Foi ali que ele aprendeu diretamente de Jesus, e foi direcionado a partir dali por Jesus do que ele devia fazer. Porque o discipulado dele foi ali. Tem gente que diz, não, ele não passou pelo discipulado. Não, passou. O discipulado dele foi no deserto. Que ele mesmo diz que não aprendeu de homem algum, mas sim do Senhor, diretamente do Senhor Jesus. Segundo subponto, quando ele vai dizer, ali no deserto, ali somos capacitados por Deus para topar contra os grandes desafios da missão de pregar o Evangelho e plantar a igreja, é claro, porque ali ele já foi treinado. Ali Jesus já falou com ele tudo que ele devia falar e tudo que ele ia passar, né? Porque o desafio era grande. O Senhor trabalha no nosso temperamento, caráter e personalidades. As experiências que passamos ao longo da vida podem ser oportunidade de Deus para forjar o nosso caráter, é claro, porque tudo que ele passou foi usado na obra. Tudo que ele aprendeu, né, aos pés de Gamaliel, tudo que ele aprendeu da palavra, tudo que ele aprendeu da Torá, tudo ali foi usado, tudo aprendeu nos idiomas que ele aprendeu, que ele falava várias línguas, escrevia em hebraico, escrevia em aramaico, tudo isso aí foi usado. A nacionalidade romana que ele possuía, tudo isso Deus usou na obra missionária. A igreja, segundo as escrituras, terceiro subponto. Toda a estratégia de um plantador de igreja deve levar em conta as sagradas escrituras. Nas escrituras vemos que a igreja local é um lugar onde devemos ter um relacionamento pessoal com Deus, onde há amor pelo pecador, onde há batismo no Espírito Santo para o exercício do serviço, profusão dos dons espirituais, ministeriais e de serviço. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28 ao 31. Há de se ter autoridade do alto para expulsar demônio e curar enfermo. Há de se ter pregação fiel da palavra de Deus com autoridade do Espírito e vida de oração, pois os ministros não podem deixar de perseverar na palavra e na oração. Atos capítulo 6, versículo 4. Nessa igreja, batimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, partilhemos da ceia do Senhor e aguardamos a sua volta
para nos encontrar com Ele. Não podemos perder de vista que nós plantamos, mas Deus é quem dá o crescimento e aprova a obra. É claro, tudo é dele, né? Porque a igreja local serve para isso, para ter comunhão entre os irmãos, oração, batismo no Espírito Santo, renovo, salvação de alma, tudo na igreja local. Por isso que deixa bem claro. Igreja segundo as Escrituras. E outra, a igreja tem que ser baseada e pautada na Bíblia, pautada na palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105 vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a igreja tem que ser baseada na palavra. Tudo tem que ser a palavra. Para concluir, ele vai dizer: vimos que muitos episódios na vida do apóstolo Paulo aumentaram sua visão para expandir a igreja por todas as partes. É vontade de Deus que vidas sejam chamadas por ele para se tornarem plantadoras de igreja. Pessoas que amem proclamar a palavra de Deus para quem não a conhece e formar uma igreja local que glorifique a Deus e viva a fé com fidelidade ao nosso Senhor. É isso aí que Jesus quer, né? Pessoas que têm um verdadeiro compromisso com a igreja. Não só com a igreja, mas também com a palavra. Que pregue a palavra, que vive a palavra, que ensina a palavra. Porque nós estamos vendo hoje muito movimento. Pessoas que deixam de proclamar a palavra para estar se preocupando mais de falar da vida dos outros. Não, tem que se preocupar em pregar a palavra, falar de Jesus para aqueles que precisam ouvir.